E aí, pessoal, vamos lá, né? Fazer a gravação dessa última parte aqui, que a gente está iniciando essa temática do estudo da organização dos poderes, né? Pois bem, como a gente tinha lido aqui no artigo 48, as matérias do artigo 48 são matérias de competência legislativa da União, elas demandam, elas necessitam a sanção presidencial, né? E o caput do 48 fala que essa mesma sanção não é exigida, tá, nos artigos 49, 51 e 52. E aí eu quero que vocês estejam muito atentos para o porquê disso, tá? O artigo 49, ele trata de competências que são exclusivas do Congresso Nacional, ou seja, são matérias afetas ao interesse do Congresso, tá? De modo que faz parte da dinâmica da separação das funções do Estado, que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, eles têm competências que são exclusivas. Quando a gente fala competências exclusivas, essas são chamadas de competências que não podem ser delegadas, são competências indelegáveis, em que um poder não interfere na atuação do outro. E quando você olha o caput do 49, está escrito assim, de forma expressa, de forma muito clara, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então é quando as questões são determinadas ali por Câmara, Senado, quando se reúnem enquanto Congresso, tá certo? Então, vamos fazer uma leitura dessas matérias. E há um detalhe importante. Essas matérias aqui, elas não são nem tratadas assim por lei ordinária, lei complementar. Essas matérias, elas são tratadas pelo decreto legislativo. Decreto legislativo é uma figura, tá, do processo legislativo que afeta a Câmara, o Senado e ao Congresso, tá? Portanto, só quem expede decreto legislativo é Câmara, Senado, Congresso, ok? O presidente não pode expedir um decreto legislativo, ele expede o decreto presidencial, que é o decreto do executivo. Porque você escuta, o presidente expediu o decreto tal, né? É porque não especificam, decreto do executivo, decreto presidencial, mas tem esse decreto do executivo que ele vai tratar de matérias da competência do executivo, que estão no artigo 84 da Constituição Federal. As matérias do 49 são tratadas por decreto legislativo, tá bom? Só se ligar nisso aí. Então, olha só, olha lá. É competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Muito importante, tem que ter uma especial atenção para o 49, inciso 1º, que é o seguinte. Quando você assiste um noticiário que você ouviu, o presidente assinou um tratado tal, exemplo, um tratado de não proliferação de armas nucleares, o protocolo de Quioto, tá? Ou qualquer outro acordo ou tratado internacional. Quando o presidente faz isso, que é noticiado, é filmado, gente, não significa que aquele tratado ele passa automaticamente a vigorar no Brasil. Muito pelo contrário, tá? Quando o presidente faz isso, ele atua como chefe de Estado, tá certo? Como presidente da República Federativa do Brasil na condição de chefe de Estado. Então, aquilo demonstra que ele, como representante maior do Estado brasileiro, diz que há uma intenção do Estado brasileiro em acatar aquelas matérias daquele tratado. Mas ele não ingressa automaticamente, ele tem que passar por um processo legislativo. O tratado ele tem que ser aprovado na Câmara, ele tem que ser aprovado no Senado, e ele é aprovado por quê? Por um decreto legislativo. Depois que tem esse decreto legislativo, é que o presidente expede um decreto presidencial e pronto. E o tratado aí está produzindo efeitos no direito brasileiro, mas mediante esse processo, tá? Mediante esse processo. Não basta a assinatura, por isso que está aqui como competência exclusiva do Congresso Nacional. Também competência esta, na sequência, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando essa ausência exceder a 15 dias. Aqui é muito simples.
Menos de 15 dias, o presidente e o vice podem se ausentar para uma missão, para reunião, rodada de negociações. Passou de 15 dias, tem que ter autorização do Congresso, para não acontecer aquilo que se chama de deserção do cargo. Tá? Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Esse inciso 5º é muito importante, competência do Congresso. Aqui você vê bem a dinâmica de um poder controlando o outro. Ó. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Isso aqui é um caso muito... assim, a leitura às vezes não facilita, mas eu explico de forma muito tranquila. Isso aqui é o seguinte, o presidente vai expedir um decreto para tratar de determinada matéria que foi legislada pelo Congresso. Tudo certo até aí. Só que se esse decreto, ele, além de regulamentar, tratar de situações que não foram originariamente previstas em lei, o Congresso tem esse poder de sustar esse ato normativo, que é esse decreto, expedido pelo presidente, tá certo? De modo que ele não possa produzir efeitos, porque ele extrapolou os limites, tá certo, do poder regulamentar. Bom. Também é competência a mudança temporária da sede, né, da sede do Congresso, fixar idêntico subsídio para deputados e senadores, portanto, deputados e senadores têm a mesma remuneração, a diferença está nas atribuições, mas a remuneração é a mesma. Fixar os subsídios do presidente e do vice e dos ministros de Estado. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Então, a Constituição deixa expressa que cabe ao Congresso a fiscalização não só da administração direta, que é onde está a presidência e os ministérios, mas também da administração indireta, tá? Onde estão as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Também passam pelo crivo do controle do legislativo. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Aqui é um comando de prudência. Tipo assim, Congresso, fica atento caso outro poder, o judiciário ou o executivo, invadam a tua esfera de competência. A Constituição coloca isso como um mecanismo de atenção. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Exemplo que eu usei até na aula passada com relação a essa tretazinha que tem, né, entre o presidente e a Rede Globo. Também caberá ao Congresso escolher 2/3, tá, dos ministros do Tribunal de Contas da União. 2/3 compete ao Congresso, o outro terço é de livre escolha do presidente da República. Isso a gente vai ver mais à frente. Lá no artigo 84 fala que o presidente tem essa prerrogativa. Ou seja, aprovar também iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, né? Autorizar referendo e convocar plebiscito. Então, para que haja referendos e plebiscitos no Brasil, tem que ter aprovação de uma lei feita pelo Congresso Nacional para que possa haver essa ou convocação ou autorização de plebiscitos e referendos. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar também previamente a alienação ou concessão de terras públicas com áreas superiores, com área superior a 2.500 hectares. E já aqui, perto de finalizar, o artigo 50 fala, é algo que a gente vê corriqueiramente na televisão, né? Corriqueiramente, que é o seguinte: ministro Paulo Guedes foi convocado pelo Congresso para prestar esclarecimentos, tá? Ou então, quando o ministro Sérgio Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Aí teve aquela divulgação das conversas pelo site Intercept, e aí o Sérgio Moro, à época então ministro ainda, foi convocado pela Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimentos, tá certo?
Então, esse artigo 50, ele vai tratar justamente de situações como essa, de convocação de ministros, seja pela casa, seja por comissões, na qual, assim, o ministro não pode se recusar ao comparecimento. E esse comparecimento, ele vai se dar para prestar esclarecimentos de assunto da própria pasta ministerial. Imaginemos o seguinte, algo de grande complexidade, como uma mudança de plano econômico, né? A maioria de vocês são muito jovens, mas eu, por exemplo, eu era adolescente, né? Era um menino ainda, quando houve essa mudança para o plano real, tá certo? Então, um assunto é um assunto que vai mexer com a vida de todo mundo. Então, seria natural, se um ministro vai mudar um plano econômico, ele dá essa ciência à nação. E nada melhor como dar ciência à nação se ele frequentar a casa onde está a representação do povo, que é o parlamento. Então, situações como essa, de mudança de rumo econômico, de programa econômico, situações de grande complexidade que vão mexer com a vida do país, é muito corriqueiro que o ministro seja convocado, ou até que ele vá espontaneamente prestar esses esclarecimentos, que é isso que o artigo 50 está versando. Vamos ver. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Só lembrando que é o cometimento do crime de responsabilidade, que eu vou falar mais à frente, que pode gerar o impeachment, né? Embora assim, você fale mais de impeachment de presidente, de governador de estado ou de prefeito, né? Mas outras autoridades também estão sujeitas ao impeachment, tá certo? Ministros da Suprema Corte, Procurador-Geral da República, aqui os próprios ministros de Estado, eles também estão sujeitos a um processo de impeachment. E para ocorrer impeachment tem que ter o cometimento do crime de responsabilidade dolosamente praticado. Então, isso vai ser tema, inclusive, da nossa próxima aula, tá certo? Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa, como eu falei para vocês, e mediante entendimentos com a mesa respectiva, né? Essa mesa é a mesa diretora, para expor assunto de relevância do seu ministério. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Tá? Pessoal, dentro do primeiro esquadro desse assunto do Poder Legislativo, eu encerro aqui, tá? Então, estou encerrando aqui o que seria um tema que a gente teria explorado na aula do dia 3. Aliás, na aula de ontem, né, dia 3, estou gravando dia 4. Aliás, eu devo até dizer a vocês o seguinte, que se talvez não fosse esse mecanismo virtual, eu teria até parado a aula antes. Aqui eu tenho como falar com mais objetividade, né, porque é muito assunto. Mas como a gente está numa dinâmica mais objetiva, deu para a gente estender um pouco mais isso aqui. Mas eu não vou adiante pelo seguinte, porque os próximos assuntos vão envolver as competências exclusivas tanto da Câmara quanto do Senado. E aí entra muito assunto diferente. Entra impeachment, tá? Impeachment. Vai entrar também a questão da escolha, exemplo, escolha de ministros do STF. São várias situações distintas que é melhor a gente trabalhar mais em separado. É preferível que vocês parem, estudem bem isso aqui, revisem, leiam, releiam os artigos da Constituição. Até aqui é muito pouco, né? Apesar de eu entender que a gente trabalhou muitas coisas, na realidade, se você for olhar friamente, eu li, embora eu tenha esmiuçado, mas aqui foi do artigo 44 só até o 50, tá? Só até o 50. Então, em 6 artigos, olha, a gente passou aí ao redor de quase 1h30 falando, tá
tá bom? Então, para vocês observarem que tem realmente muito tema, e assim, vamos tentar não deixar acumular matéria, tem um tempo aí, um tempo generoso, que dá para você fazer a leitura dos artigos e até, quem sabe, explorar uma doutrina constitucional, que seria o melhor, o mais salutar, tá bom? Então, vamos combinar isso aí para a próxima aula, tá todo mundo bem afiadinho, tá certo? Então, gente, fica aqui o meu abraço, tá? E aí, já nos deixando aí, marcando já previamente até esse nosso próximo encontro, tá bom? Tudo de bom para vocês, boa semana, saúde para todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.